Hoje vamos falar sobre as transformações isométricas. O que são transformações isométricas? Se você tiver uma figura e você consegue, através de uma transformação geométrica, obter uma figura idêntica, congruente à figura que você tinha inicialmente, você realizou uma transformação isométrica. Essa transformação isométrica ela pode ocorrer por translação, reflexão e rotação. Hoje vamos falar das duas primeiras e vamos começar falando sobre a transformação isométrica por translação. O que significa obter uma figura congruente à figura que eu tinha inicialmente por translação? Eu coloquei a minha imagem juntamente com a palavra matemáxima estampada na minha camisa. Se eu deslocar todos os pontos que formam essa figura em uma mesma direção, em um mesmo sentido, eu vou obter, evidentemente, uma imagem idêntica à imagem que eu tinha inicialmente. Eu digo, então, que ocorreu uma transformação isométrica por translação. Então, o que caracteriza a translação é que todos os pontos que formam a figura que eu tinha inicialmente deslocaram numa mesma direção e no mesmo sentido. No entanto, eu posso obter uma transformação isométrica, ou seja, achar uma figura geometricamente idêntica utilizando uma transformação isométrica por reflexão. Nesse caso, essa reflexão ela vai ocorrer em relação a um eixo que eu estou destacando aí da cor verde. Obter a reflexo dessa imagem em relação a esse eixo significa dizer que eu vou obter uma imagem geometricamente idêntica a ela, só que vai ocorrer aí uma particularidade. Todos os pontos equivalentes, eles são simétricos em relação ao eixo. O que eu quero dizer com pontos equivalentes? Se eu considerar a minha mão que está no bolso, a distância dela ao eixo de reflexão é a mesma distância da mão que está no bolso, da imagem que eu criei ao eixo de reflexão. Então, a gente afirma que, nesse caso, esses dois pontos que formam essas duas mãos, eles são dispostos simetricamente em relação ao eixo de reflexão. Além deles estarem numa mesma distância, eu percebo também que o segmento de reta que liga eles, que liga as duas mãos, é perpendicular ao eixo de reflexão. Isso ocorre com todos os pontos. Se eu considerar o cotovelo do meu braço, a distância dele ao eixo de reflexão é a mesma distância do cotovelo da imagem que eu criei ao eixo de reflexão. Pode notar que os dois pontos estão dispostos simetricamente em relação ao eixo de reflexão. O que isso significa? Além de estarem a uma mesma distância do eixo de reflexão, o segmento de reta que liga eles é perpendicular ao eixo de reflexão. Se eu considerar, por exemplo, a palavra matemáxima, que está estampada na minha camisa, a letra A dessa palavra, a distância dela ao eixo de reflexão é a mesma distância da letra A da imagem que eu criei. Então você observa que esses dois pontos, isso serve para qualquer situação, para qualquer conjunto de pontos da figura que eu tinha inicialmente, o outro ponto equivalente a ela são dispostos simetricamente em relação a esse eixo de reflexão. Evidentemente, isso não ocorre numa translação. Primeiro, numa translação não existe nenhum eixo de reflexão. Se existisse possivelmente um eixo de reflexão, você percebe que os pontos eles não estão dispostos simetricamente. Note que a mão que está no meu bolso, a distância dela ao eixo de reflexão é diferente da distância da mão, da imagem que eu criei ao eixo de reflexão, mostrando que eles não estão dispostos simetricamente. O que caracteriza a translação é que todos os pontos da figura que eu tinha inicialmente deslocaram numa mesma direção e no mesmo sentido, formando uma imagem geometricamente idêntica à imagem que eu tinha inicialmente. No Enem, caiu uma questão, no Enem de 2022, relacionada à reflexão. A questão disse que era dada uma folha de papel e nesses pontos pontilhados, ele dobrava a folha. Era onde ocorria a dobradura da folha, formando o triângulo da figura 2. Em seguida, ele traçou um novo eixo pontilhado e dobrava de novo essa folha de papel, obtendo o triângulo da figura 3. Na figura 4, ele replicou esse triângulo da figura 3, marcou um ponto, e nesse ponto ele traçou um arco de raio R. Vamos supor que, ao pegar essa região do arco limitada, ele pontilhou e cortou e retirou, obtendo a figura 5. E aí ele faz a pergunta para a gente. A pergunta que ele faz é, se eu pego
a figura obtida no final das contas, que eu acabei de destacar aí, e começo a desdobrar, qual é a figura que eu vou encontrar? O que vai ocorrer é que na hora que você está desdobrando, você está fazendo uma reflexão em relação ao eixo onde ocorreu a dobradura. Por exemplo, você sabe que essa dobradura ela vai ocorrer, vai ser revertida de forma inversa. Então, por exemplo, na figura 2, se você pegar esse eixo onde ocorreu a dobradura, que foi exatamente naquela posição, e você desdobrar, o que vai ocorrer? A figura que você tem inicialmente, ela será refletida em relação a esse eixo. O que significa dizer que ela vai ser refletida em relação a esse eixo? Eu vou achar um conjunto de pontos que são simétricos em relação ao eixo. Eu acho uma nova figura, geometricamente idêntica à figura que eu tinha, só que são dispostos simetricamente em relação ao eixo de reflexão. Após eu obter essa figura, ela vai ser novamente, eu vou reverter novamente a dobradura feita. A dobradura feita agora é a que está na figura 1. Então, se eu deslocar esse eixo, eu vou achar exatamente o eixo de simetria para onde vai ocorrer a reflexão. Se eu refletir, eu vou achar uma figura idêntica à figura que eu tinha, só que disposta simetricamente em relação ao eixo refletido. Então, eu acabei de encontrar a figura após desdobrar o papel. Se você der uma olhadinha nas alternativas, isso se está exatamente na alternativa C. Então, se você quer um vídeo sobre transformações isométricas, mas agora falando da rotação, deixa aí nos comentários que a gente grava. Até mais, pessoal.